Olá meninas, tudo bem? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha experiência e as minhas conclusões sobre a técnica da autora Tracy Hogg, que é inglesa, conhecida como a encantadora de bebês. Bom, a minha experiência é através da leitura deste livro, o livro rosa, que nós mães falamos bastante, que fala assim, que tem como título A Encantadora de Bebês, resolve todos os seus problemas. Embora esse título seja um pouco pretensioso, eu não digo que ela resolve todos os seus problemas, mas ela ajuda bastante a resolver a maioria deles. Bom, o primeiro contato que eu tive com esse livro, da Tracy Hogg, foi ainda durante a gestação, em uma viagem de trabalho, conversando com uma moça que estava ao meu lado. Ela me falou que a irmã dela havia feito a leitura do livro, havia aplicado com o bebê e tinha dado muito certo. Chegando em casa, fiquei bastante empolgada, conversei com meu marido, logo ele comprou o livro e me presenteou. E eu estava no quarto, quinto mês de gestação e comecei a ler o livro, li, mas eu não achei muito interessante, até porque o momento que eu estava vivendo não era o que o livro estava trazendo. Eu estava ainda preocupada com as coisas da gestação, com o quartinho, você ainda não tem o bebê, então você não se preocupa tanto. Então eu acabei deixando a leitura de lado. O tempo passou. Eu tive então meu bebezinho, uma menina linda, e foi tudo bem no parto, o bebê saudável, voltamos em casa, chegamos em casa, foi tudo muito bom. Minha mãe ficou comigo nos primeiros 20 dias. E embora a bebê acordasse algumas vezes à noite, durante a manhã minha mãe estava em casa comigo, ela ficava com o bebê e eu dormia, então eu não senti tanto cansaço. Mas então chegou o momento da minha mãe voltar para casa, ela não morava na mesma cidade que eu, e então ela foi. E eu me vi sozinha agora com o bebê. Eu tinha alguém que me ajudava com a casa, mas não tinha uma babá, era apenas eu e ela. Então eu comecei a perceber que eu não dormia bem à noite, não tinha mais ninguém para ficar com a bebê durante a manhã e aquilo começou a gerar um estresse e um cansaço muito grande. O que acontecia? A bebê acordava à noite para mamar umas 4 vezes e de manhã também ela não dormia tão bem e eu não dormia e foi acumulando. Então eu percebi que eu precisava procurar ajuda. Foi então que eu olhei na minha cabeceira e vi esse livro e falei, bom, agora talvez ele faça sentido. E comecei a ler, as dicas que a autora propõe e comecei a aplicar a técnica que ela chama de Easy. Para quem já leu o livro vai fazer muito sentido. Depois eu vou explicar como que ela indica a aplicação dessa técnica. E eu comecei a inserir o meu bebê na técnica, na rotina estruturada que a autora traz, com 21 dias. Olha, a minha experiência, eu posso dizer que não foi fácil. A autora diz que você leva de 3 a 7 dias para mudar o hábito de um bebê. Eu posso dizer para vocês que eu levei quase um mês para colocar a minha bebê na rotina e não foi fácil, ela resistia um pouco. Lógico que isso varia de bebê para bebê, mas não foi fácil, até porque eu estava muito cansada e estava muito decidida a colocá-la naquela rotina. E a Tracy, ela traz horários muito pré-estabelecidos e se você quiser colocar o bebê nos horários certinhos, você fica um pouco louca, assim. Mas foi assim, fui colocando lentamente o bebê. Eu sei que ela começou a melhorar, começou a acordar menos à noite. E graças a Deus e às dicas da Tracy, com 2 meses e meio, nós conseguimos ter a primeira noite de sono do bebê. Eu posso dizer que ela dormiu uma noite inteira sem acordar nenhuma vez para mamar, com 2 meses e meio. Isso foi uma vitória muito grande. Depois de muito cansaço, nós conseguimos inseri-la na rotina e a partir daí eu, pelo menos como mãe, comecei a curtir mais o meu bebê, porque eu conseguia dormir à noite, conseguia estar mais descansada no outro dia para estar com ela, para brincar com ela. Lógico que depois desse período ela ainda acordou algumas vezes. Hoje ela tem 7 meses, ela dorme a noite inteira, tá na rotina. Algumas vezes sim, ela ainda dá uma acordada, mas a gente procura não amamentá-la, não retirá-la do berço para que ela não pegue nenhum tipo de mau costume. E eu posso dizer que hoje ela dorme bem à noite, não tenho problemas mais de sono com o meu bebê. Bom, mas então o que seria essa rotina? Essa foi a minha experiência e todas as minhas amigas que estão grávidas, que estão com bebê, eu sempre falo, gente, leia o livro.
Ele me ajudou e eu tenho certeza que ele pode ajudar você. Só que assim, antes de falar da técnica, o que eu tenho que dizer também é que eu acho que a gente tem que adaptar a técnica ao seu bebê. Foi muito angustiante para mim no início, porque eu queria colocar a minha bebê exatamente como ela traz no livro. E assim, é impossível. Ela mesma diz que isso é impossível. Ela traz apenas alguns parâmetros para que a gente possa seguir. Mas você fica tão louca querendo colocá-la na rotina que isso te traz muito estresse. Então assim, tentar colocar na rotina de forma tranquila, calma, respeitando os horários do seu bebê. E foi isso que aconteceu com a minha. Quando eu percebi que ela não precisaria seguir tão cronometricamente a rotina, deixar com que ela recebesse a rotina de acordo com o temperamento dela, foi que realmente funcionou. Mas vamos lá, do que se trata então essa rotina? A rotina que a Tracy traz é uma rotina inicialmente de 3 horas, e depois, quando o bebê faz 4 meses, a gente passa essa rotina para 4 meses, para 4 horas. Ela se chama Easy, do inglês, que significa fácil. E na verdade, cada sigla da palavra Easy significa um tempo, um período da rotina, no início, como eu falei, de 3 horas. O primeiro momento da rotina é o E, do inglês, que é o eat, o verbo comer, onde o bebê se alimenta. Se você amamenta, né, no peito você vai dar o mamar, ou se na mamadeira você vai oferecer uma mamadeira à criança. Essa rotina se inicia assim que o bebê acorda de manhã. O horário que ela traz é às 7 da manhã, é o horário que a minha bebê hoje está inserida. Às 7 da manhã o bebê acorda e você amamenta. No início esse período é maior, de 45 minutos, até você amamentando no peito. Depois esse período de alimentação vai diminuindo. Após a alimentação do bebê, vem então, do inglês, a activity, que é a atividade. Você vai ter atividades com o seu bebê. No caso dos bebezinhos recém-nascidos, essa atividade é rápida. De repente trocar uma fralda, conversar um pouquinho com o bebê, mantê-lo um pouquinho acordado, é importante também. E quando o bebê vai crescendo, aí você começa a brincar com o bebê, oferecer objetos, passear com o bebê para que ele possa reconhecer os ambientes. Passou então esse período da atividade. Quando no meio da atividade você percebe que o seu bebê está começando a dar os sinais de sono, começa a bocejar, começa a esfregar os olhinhos, é o que a gente entra na outra etapa da rotina. Isso já se passou mais ou menos 1 hora e 15, que é o S, que significa sleep, ou seja, está na hora de colocar o bebê para dormir. O primeiro sinal de sono do bebê, você já muda a rotina do bebê, é assim que a autora traz. Você leva o bebê para um ambiente mais calmo, de preferência para o bercinho, para o quarto, né, do bebê. Começa a diminuir as luzes, de repente coloca uma música mais calma para ir acalmando o seu bebê. Nesse momento, a gente começa a acalmar. Ela tem uma técnica, eu não vou detalhar porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas é bom que você leia. E ela orienta você colocar o bebê sem ficar ninando, andando para lá e para cá com o bebê, balançando, ou sem alimentar novamente. Você percebe que o bebê está com sono, você senta com ele na posição vertical, tenta enrolá-lo na manta. Ela sempre fala da técnica também de colocar o bebê na manta, principalmente os recém-nascidos, porque os bebês eles não têm controle sobre o movimento e às vezes nesses movimentos involuntários o bebê se assusta e acaba acordando. Ou despertando. Então você vai enrolando o bebê, coloca ele no berço, quase adormecendo, ele termina de dormir no berço. Então daí o período que o bebê dorme, né, um sleep, geralmente 1 hora e meia, quando o bebê é recém-nascido. E depois vem o Y, do easy, que é o you, que é o tempo que você tem para você. No início eu sempre digo para as minhas amigas, para quem tem bebê recém-nascido, o bebê dorme, você dorme também. Nada de querer resolver atividades de casa, porque se você não está dormindo bem à noite, você tem que ter um momento para você dormir. Então o bebê dormiu, você dorme também. O bebê normalmente dorme 1 hora e meia. E ela orienta, quando é recém-nascido, você não deixar que o bebê durma mais de 1 hora e meia, 2 horas, porque senão ele começa a trocar o dia pela noite. Assim que o bebê dormiu de 1 hora, 1 hora e meia, ela até fala que você deve acordá-lo, no caso dos recém-nascidos. Iniciar novamente, acordou, aí você vai amamentar novamente, que é o eat. Depois você vai fazer atividade com o bebê, troca de fraldas, brincadeiras, que é o activity. Depois, então, quando o bebê esboça os primeiros sinais de sono, você vai fazer a rotina do sono
colocar o bebê para dormir, que é o sleep, e daí você tem um tempo para você. Até os 3 meses de idade, a Tracy, ela fala para o bebê ter 4 períodos dessa rotina, ou seja, 4 períodos de soneca durante o dia. A última soneca é mais ou menos do horário das 17 às 18, que é uma soneca mais curta, que você vai preparar para o bebê para o sono longo da noite. A hora que ele acorda dessa última soneca, então você vai novamente, no caso, já preparando para o soninho da noite, você vai fazer uma outra rotina que é já para o bebê saber que está chegando a noite. Você vai dar o banhinho do bebê, aí novamente você vai alimentar e agora você diminui então os intervalos já para preparar o bebê para conseguir ficar períodos maiores sem mamar à noite. Então ela fala para você dar a primeira refeição às 19, que é a refeição que ela chama de refeição robusta, amamento ou da mamadeira, às 21 e coloca o bebê para dormir, por volta das 19h30. Às 21 você oferece novamente o alimento para o bebê, amamentação ou a mamadeira, coloca novamente para dormir, sem atividade, no máximo uma troca de fraldas. Então daí vem a dica charada dela, que ela chama de refeição dos sonhos, por volta das 23 horas, 22h30. Você vai pegar o seu bebê do berço e vai dar a refeição dos sonhos. O que seria isso? Você amamenta o seu bebê dormindo, você não acorda, ainda no escurinho do quarto você coloca no seio, ou você oferece a mamadeira. Ela fala muito pra gente já inserir a mamadeira nesse início, talvez não com fórmulas, você tira leite do seu peito e oferece pro bebê na mamadeira, porque daí ela já vai aprendendo e você não vai ter problemas lá na frente, quando você precisar voltar a trabalhar, no caso das mães que trabalham, de ensinar o bebê a mamar na mamadeira. Com a minha bebê isso funcionou muito bem. Eu comecei a oferecer a mamadeira para ela ainda por volta de uns 2 meses, com o meu próprio leite, nessa refeição dos sonhos. Então o bebê mama dormindo até ele não querer mais. Você então... A Tracy fala para você, como o bebê está bem relaxado, você não precisaria colocá-lo para rotar, já colocaria no berço novamente. Eu, particularmente, não tive coragem de fazer isso. Eu sempre colocava a bebezinha em pé, a minha filha em pé, até que ela rotasse, sem acordar, colocava no berço novamente e assim ela começou a adormecer. Isso não é do dia para a noite, gente. Comigo foi quase 1 mês e pouco, 1 mês e meio para que a bebê fosse melhorar. Eu lembro que no início a minha filha ela acordava à meia-noite, às 2 da manhã, às 5 da manhã e depois às 7. 4 vezes. Assim que eu comecei a colocar na rotina, na primeira semana eu percebi que ela já melhorou e cortou a mamada da meia-noite. Só que ela ainda continuava acordando às 2 e depois às 5. O tempo foi passando e a gente foi mantendo firme. Eu sempre falo, é a persistência que te faz conseguir vencer. Persistência, ajuda do marido, ajuda da família para você poder descansar um pouco também. A Tracy fala que em 7 dias você consegue. Eu não consegui com 7 dias. Mas eu lembro que depois a gente conseguiu eliminar a mamada das 2 da manhã e ela ficou por um bom período acordando às 5 da manhã. Até aos 2 meses e meio, quando ela dormiu a primeira noite inteira. Depois disso ela ainda voltou a acordar, como eu disse, ainda às 5 horas da manhã. Mas lá pelos 3 meses e pouco, daí então ela conseguiu firmar na rotininha de acordar às 6h30, 7 horas da manhã. E assim a gente seguiu a rotina. Quando o bebê faz 4 meses, então a gente passa da rotina do Easy de 3 para 4 horas e elimina uma das sonecas. Lógico que isso não é do dia para a noite. O livro traz como que a gente vai mudando então essas rotinas. Quando minha bebê fez 4 meses, então eu fui mudando para a rotininha de 4 horas e agora ela passava a ter então 3. Como o período seria de 4 horas e não 3, a soneca seria um pouquinho maior. Ela acordaria às 7 normalmente. A soneca da manhã seria por volta de 1h30, 2 horas. A soneca da tarde, primeira soneca também. E ela fala para manter ainda a última soneca das 17 às 19 horas aproximadamente. Quando o bebê vai se aproximando ao 6º mês, a gente elimina então essa última soneca rápida. E também elimina aquela refeição robusta das 21 horas. Então a rotina fica assim, de 4 horas novamente, lógico que antes ainda de inserir os alimentos sólidos. O bebê acorda, mama, faz atividade e tem a primeira soneca da manhã. Hoje minha bebê dorme 1 hora e meia, varia do dia. À tarde, então, ela mama novamente, tem atividade e dorme
à tarde ela dorme melhor, umas 2 horas, 2 horas e meia. E quando é então à tarde, ela já toma o banho, ela mama, a gente conta a historinha, tem toda a rotininha do sono e ela dorme por volta das 19h30, 20 horas, dorme direto até as 22h30, a gente oferece a refeição dos sonhos para ela. Hoje ela ainda continua no peito, mas ela também mama na mamadeira e eu já inseri a fórmula porque eu voltei a trabalhar e não estava produzindo leite suficiente. Então eu ou meu marido oferece então a refeição dos sonhos e o bebê dorme a noite inteira. E depois que o bebê começou então a dormir a noite inteira foi que o período mais gostoso, como eu já falei, porque você está descansada e você consegue então curtir melhor o seu bebê. Agora eu já estou numa outra fase, minha filha está com 7 meses, ela já está se alimentando dos sólidos, de frutas, papinhas salgadas, nós estamos numa outra fase, mas a rotina nós continuamos a manter. Assim, eu fiz algumas adaptações, hoje, como o pediatra orientou, a minha bebê tem que mamar apenas 3 vezes por dia, independente de ser peito ou mamadeira. Então a minha rotina mudou um pouquinho, agora ela mama e dorme de manhã, no meio da manhã, ela mama e dorme no meio da tarde, para dormir ela janta por volta das 18 horas, aí eu dou o banho, aí ela tem a última mamadeira, no caso, porque eu trabalho à noite, mas ela tem a última mamadeira, e daí ela vai pro berço, adormece no berço sozinha, sem ficar ninando, sem ficar balançando. E ainda estou oferecendo a refeição dos sonhos por volta das 22 e 23 horas e tem dado certo. Agora ela já começa a orientar que o bebê perto do 7º mês a gente deve cortar essa refeição dos sonhos, até porque não é mais necessário, eu estou justamente nessa fase. Mas assim, uma outra coisa muito importante que ela orienta é você tentar colocar o bebê para dormir no bercinho o quanto antes. Se você tem medo, de repente não tem babá eletrônica, câmera, ela orienta até você ir dormir com seu bebê no quarto do que você deixar o bebê no seu quarto, que é muito mais complicado. E eu fiz assim, com 1 mês e meio minha filha já estava dormindo no bercinho dela, eu não conseguia deixar ela dormindo sozinha, então eu vinha, passava o início da noite com ela, dormindo aqui no quartinho dela, e depois então ela começou a dormir sozinha, antes do 2º mês ela já estava dormindo sozinha, e até hoje ela dorme sozinha, no escuro, no quartinho dela. Bom, vocês devem estar falando, bom, seu bebê não tem nenhum tipo de problema, não te dá trabalho nenhum. Dá, mas hoje eu conheço meu bebê, ela dá trabalho, mas eu consigo, de uma forma, como eu descanso bem à noite, se ela me dá trabalho durante o dia, eu estou descansada. E eu já conheço o bebê, eu já sei tudo, a manha, birrinha que ela tem. E hoje, às vezes, ela ainda acorda à noite, mas se ela acorda, eu tento não tirá-la do berço. Isso é raro, mas às vezes acontece. Tento não tirá-la do berço e tento não amamentar. O bebê passa por períodos de crescimento, que a autora também fala, e eu percebo quando a minha está nesses períodos de crescimento, quando ela desperta à noite. Então, no outro dia, eu tento aumentar a ingestão dela de calorias durante o dia, para que na próxima noite ela não acorde, e tem dado muito certo. Então, assim, meninas, eu super recomendo. Ela dá muitas dicas sobre alimentação, sobre educação, mas nesse início do bebê, o que mais nos cansa como mães, que temos que cuidar de casa, de marido e às vezes voltar a trabalhar, é o sono noturno. Se você dorme bem, o seu dia passa muito mais tranquilo, você vai ter mais disposição para cuidar do seu bebê, e foi isso que aconteceu comigo. E é por isso que eu oriento, lógico, sempre de acordo com o temperamento do seu bebê. E assim, com fé em Deus vai dar certo. Se você tá desesperada que o seu bebê ainda, de repente já tem a idade da minha, 7 meses, não tá dormindo ainda a noite inteira, ela traz também um roteiro para você inserir o bebê na rotina do Easy mais tarde. Mas vale a pena. É lógico que quanto mais tempo você demorar para colocar, mais difícil é o bebê se acostumar com a rotina. Mas vale a pena inserir o bebê na rotina, porque eu tenho certeza que você vai ficar muito mais descansada, muito mais feliz, e o seu bebê também vai ficar muito saudável. Gente, é isso. Espero que eu ajude de alguma forma. Quem sabe mais pra frente eu faço um outro vídeo detalhando um pouquinho melhor a técnica, mas eu queria, na verdade, trazer a minha experiência. Espero que ajude. E ser mãe é o papel de cada mulher, independente de trabalhar, de ser esposa. Gente, mãe é aquilo que realmente... Ser mãe é aquilo que nos completa. E não existe amor maior no mundo do que amor pelos nossos bebês.
Então é isso, meninas. Espero que as minhas dicas tenham ajudado. Tenham bastante fé em Deus, muita paciência e persistência, que tudo dá certo no final e poderemos nos sentir mães completas, mães realizadas e muito felizes. Um grande beijo. Fiquem com Deus.